Boa noite a todos os camaradas que estão nos assistindo na noite de hoje. Eu me chamo Glauco Ludwig e vou ser mediador com vocês nessa live intitulada Frente Ampla para pôr fim ao governo Bolsonaro e suas políticas. Esse painel ele é uma promoção do Partido da Refundação Comunista, o PRC, e tem como objetivo debater a conjuntura política atual e as ações de enfrentamento à reação bolsonarista no nosso país. Essa transmissão está ocorrendo simultaneamente em duas plataformas, no Facebook, pela nossa página facebook.com/PRC Brasil, e também no nosso canal no YouTube. Então a gente já aproveita para fazer o convite para que quem ainda não curtiu as nossas páginas, que faça isso, compartilhe esse evento. Também lá na página do YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações, pois em breve a gente vai estar lançando um novo site e também os nossos canais estão sendo reformulados e vocês terão novidades em breve por lá, certo? A gente aproveita também para convidar todos vocês ao longo desse painel que possam enviar suas perguntas, seus comentários pelo chat, e após aqui uma exposição inicial do nosso convidado, nós já vamos fazer a leitura de algumas perguntas que surgirem por lá. Quem é o nosso convidado da noite de hoje é Sávio Bones. Sávio Bones, ele é jornalista, ele é diretor do Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda, também é membro do Observatório Sindical e militante do PRC. Boa noite, Sávio, seja muito bem-vindo. Boa noite, vocês já estão com o som ligados aí, né? Estão me ouvindo? Só estou querendo fazer um teste. Está tudo certo, né? Eu acredito que sim. Depois, se alguém puder responder para nós nos comentários se estão conseguindo ver e ouvir bem a transmissão, porque qualquer coisa que nós tenhamos que ajustar aqui, o camarada Paulo também está na retaguarda aqui nos ajudando com essa transmissão. Então, sejam mais uma vez então bem-vindos e Sávio. Eu queria começar aqui o nosso painel te fazendo uma pergunta, né, que eu espero que seja um condutor um pouco dessa exposição inicial e depois tu possa desenvolver melhor os argumentos em torno dela, né? A pergunta que eu queria fazer inicialmente é, considerando que hoje nós vivemos uma era de múltiplas notícias, informações, que se a gente começar a acompanhar mais de perto, às vezes pode deixar a gente até tonto de tantas informações que a gente acessa, e a conjuntura política, por vezes, pode aparecer simplesmente como um amontoado de notícias dispersas, de determinados fenômenos que a gente não sabe nem distinguir no seu tamanho, na importância que tem e nas implicações que ele tem para a situação política do país. Eu queria te perguntar, então, quais são os contornos mais marcantes da conjuntura política atual e por que o PRC tem defendido uma frente ampla para combater o governo Bolsonaro e as suas políticas. Seja mais uma vez bem-vindo, Sávio, e um bom debate para nós. Pelo conteúdo que você sugere, espero que todos sejam preparados para ficar aqui até mais tarde, porque é um conjunto tem um conjunto de implicações. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, convidá-los para que esse debate não se encerre aqui hoje, é uma coisa rápida, um debate virtual, mas que as pessoas continuem a discutir onde tiverem seus locais de trabalho, de estudo, de moradia, as alternativas capazes de derrotar o protofascismo hoje, né? E que cada um pratique, é uma sugestão, né? Cada um pratique no seu local de militância uma política de frente ampla, seja nas esferas institucionais, no movimento sindical, no movimento popular. Antes de entrar, eu queria roubar aqui algo que a gente tinha conversado. Hoje eu recebi de um amigo, hoje fazem 5 anos da morte do Modesto da Silveira, que foi um dos principais, se não os principais advogados, presos políticos e perseguidos pelo golpe militar de 1964. Se me permitirem, eu queria dedicar essa nossa atividade de hoje à memória dele, à luta dele, e que essa memória, essa luta renovem as nossas energias de luta contra as ameaças que nos colocam hoje, as ameaças que nos são colocadas hoje,
como foram naquela fatídico final de março, início de abril de 1964. Digo isso porque eu acho que durante os 200 anos da história recente do país, ou seja, 200 anos do Brasil enquanto Estado nacional, o que nós assistimos, na minha opinião, um dos momentos mais graves da história ao longo desses 200 anos, e certamente um dos mais graves nos últimos 40 anos. Eu acho que há uma ameaça clara e aberta de um governo, caso esse governo seja reconduzido, ou caso ele, antes da disputa eleitoral, consiga passar uma ofensiva tão radical como que ele pretende, né, implantar um governo, vamos dizer assim, superar o estágio de protofascismo e implantar um governo de caráter ditatorial fascista no Brasil. Portanto, a política de frente ampla, da qual defendo, a política de construção de uma frente de salvação democrática do país, faz parte dessa análise. E aí, longe de discutir, como querem alguns, se é a primeira via, se é a segunda via, se é a terceira, se é a quarta, não se trata disso. Em minha opinião, existe apenas uma via capaz de derrotar o protofascismo do Brasil, impedir que ele assuma esse caráter por mais 4 anos ou mais de direção política do país. Eu acho que achar que existem várias vias iguais, comuns, que estão em disputa, é não entender o que acontece no país hoje. De um lado, a extrema-direita, protofascista, com sua aspiração autogolpista, ditatorial, prepara-se para, ou tenta criar as condições para se plantar no Brasil. Na contramão, nós temos que nos organizar para reagir, para resistir, reagir e impedir que eles realizem os seus propósitos. Essa conclusão de que nós vivemos uma situação complexa no país, uma das mais difíceis dos últimos, como eu disse, 200 anos, mas dos últimos 40 anos, de uma forma, certamente nós não vivemos um período tão difícil, complexo, como o que nós vivemos hoje, vem de uma análise que eu faço, que nós fazemos, da realidade brasileira e da realidade mundial. Em primeiro lugar, buscando ser mais rápido para poder deter nas questões nacionais, nós, não preciso repetir, não somos uma ilha, nem temos... O Brasil não é um país, vamos dizer assim, isolado a tal ponto, ou qualquer relação internacional. O Brasil está imerso, está radicalmente imerso na sociabilidade burguesa, no mundo do capital, que vive hoje uma das suas crises mais longas e mais profundas ao longo de sua história. Ao longo da história, desde, vamos dizer assim, do surgimento, do desenvolvimento do capitalismo, essa formação social passou por 3 longas crises, as chamadas 3 ondas longas internacionais, imersos e que vivemos hoje nesta 4ª crise, nessa 4ª onda. Vivemos a fase B, portanto, a fase depressiva dessa 4ª onda de crise do capitalismo. Combinado com a pandemia, né, essa foi vamos dizer assim, uma avalanche sobre o mundo, as consequências desses 2 movimentos se encontrando, né? A chamada globalização, que virou um xodó durante um bom tempo, influenciou, inclusive, intelectuais e dirigentes políticos à esquerda no cenário nacional e internacional, alguns, inclusive, dando como inevitável, que não havia outro caminho, que era necessário ou apoiar ou simplesmente atuar nas suas franjas. Pode perceber hoje, na minha opinião, que essa globalização, essa ideia de que o capital circula pelo mundo, ou que as coisas e o capital circulam pelo mundo de forma livre, sem nenhum entrave, sem nenhuma dificuldade, que a democracia
como a conhecemos hoje, a democracia burguesa, seria o teto do desenvolvimento político da humanidade, né? E que estaríamos todos condenados a viver, a humanidade estaria condenada a viver o resto dos seus dias sobre o capitalismo e a democracia burguesa, se esgotou. Eu acho que o que assistimos hoje é exatamente o inverso, né? A disputa entre a busca de alternativas para a retomada de um desenvolvimento mínimo que seja no interior do capitalismo passa pela negação da globalização. Foi assim, por exemplo, cada vez mais o capital financeiro, o grande capital financeiro deixa claro que se ele não tem pátria, ele precisa de um Estado forte para chamar de seu, ele precisa de um Estado forte para articular os seus interesses em âmbito mundial. E, portanto, essa ideia de uma grande comunidade internacional, cujos conflitos agora seriam exclusivamente culturais, etc., foram por água abaixo. Surgem pelo mundo outros polos dinâmicos de disputa com o imperialismo americano, particularmente a China, a Rússia, né, e outros polos regionais. Portanto, a ideia de que houve uma consolidação da multipolaridade que já vinha num processo de avanço até agora. Eu acho que nenhum de nós pode dizer que nós vivemos mais no mundo unipolar como vivíamos até alguns anos atrás. E outra marca do fim, acho que alguns elementos deixam claro o fim o esgotamento da globalização, né? Acho que tem o avanço da China, como eu disse, da Rússia, temos os outros polos, como a União Europeia, e outros polos dinâmicos regionais de disputa econômica, política, ideológica, cultural, né, militar. Essas articulações, né, esses movimento combinado com o Brexit na Inglaterra, no Reino Unido, e a derrota que a sua coalizão reacionária teve no Afeganistão, eu acho que, vamos dizer assim, são os grandes símbolos do momento que nós vivemos. Se a derrota do Donald Trump nos Estados Unidos, na última eleição, significou a derrota da extrema-direita mais conservadora, extrema-direita reacionária, violenta, foi derrotada eleitoralmente pelo Biden, e isso foi algo importante, porque os Estados Unidos deixou de ser o centro articulador da extrema-direita mundial, né? Qualquer derrota que a extrema-direita sofra no mundo, e a gente possa acumular força democrática é muito positivo. O papel já anunciado por John Biden é um papel de retomada da influência que o imperialismo americano tem, particularmente sobre as Américas. É difícil achar que os Estados Unidos vai influenciar com a mesma forma que influenciava o Oriente Próximo, o Oriente Médio e outros países e outras regiões do mundo, e deixar, vamos dizer assim, aberto aquilo que ele considera, ou que as forças imperialistas consideram como o quintal dos Estados Unidos. Daí a razão do John Biden insistir, manter na política genocida, podemos dizer assim, genocida, na política de confronto com o Estado cubano, né, com o Estado e o governo cubano, o Estado e o governo venezuelano, as pressões que exercem sobre os governos da Colômbia, os governos do Brasil, da Argentina, né, a sabotagem anunciada, por exemplo, em relação à Nicarágua, perdendo as eleições, o governo americano falou que vai manter os seus agitadores de extrema-direita dentro da Nicarágua. Imagina se isso fosse o inverso. Imaginemos se, por exemplo, a China anunciasse que ia criar centros de disputa, de hegemonia, disputa política chinesa ou russa, ou da União Europeia, dentro de um território americano. Isso era algo impossível de se pensar. E é o que eles estão tentando impor na Nicarágua agora, tendo perdido as eleições realizadas lá.
Neste quadro, vamos dizer assim, nesse quadro de defensiva estratégica do movimento comunista internacional, das forças revolucionárias e progressistas do mundo, é que nós precisamos analisar a realidade brasileira. Né? Não é uma situação fácil, né? E, portanto, é preciso que a gente refine a nossa tática, que a gente busque colocar a tática, vamos dizer assim, acertada, mais refinada, menos bronca, aquela que tivesse mais capacidade de polarização popular para que a gente possa enfrentar essa realidade, como já disse, em âmbito mundial nada fácil, e em âmbito nacional da mesma forma. Não preciso destacar aqui, mas né, seria bom que tanto a crise internacional quanto a crise internacional quanto a crise nacional, a tentativa que o grande capital tem, particularmente os grandes oligopólios do capital financeiro internacional, ou do capital financeiro, é jogar sobre as costas do proletariado, dos povos e das camadas médias, dos pequenos, médios e até grandes burgueses que perdem com a influência do grande capital financeiro, com a força que o grande capital financeiro impõe. Né? E é nesta realidade que nós temos que articular esta resistência. Eu creio que nós podemos, curto modo, a resistência à ditadura militar que se inicia, a resistência ao golpe militar, que se inicia praticamente no mesmo dia, no dia seguinte que o golpe é realizado e vitorioso, não foi capaz, nós não fomos capazes, a sociedade brasileira não foi capaz, naquele instante, de derrotá-lo. Né? Inicia-se ali um processo de resistência democrática que começa desde o dia do golpe e cerca de 20 e poucos anos depois tem maturidade suficiente para derrotar a ditadura militar, impor-lhe uma derrota e, em 1988, desmontar o regime político instalado pela ditadura militar. Né? Porque o arcabouço teórico, o arcabouço jurídico que se organizou, que a ditadura organizou o Estado, vigorou até 1988, quando foi revogado pela Constituinte, ou grande parte dele. Portanto, nós vivemos daquele período até agora, vamos dizer assim, com idas e vindas, com avanços e recuos, né? Num processo dirigido por forças políticas democráticas, aquele conjunto de forças que se uniu em determinadas circunstâncias, né? A partir de uma plataforma única clara, sem misturar sem colocar as suas diverenças como limites para uma luta comum. Todo esse movimento que se inicia do primeiro dia do golpe, passando pelas eleições presidenciais, pela Constituinte que colocou de fato o fim no golpe militar, e os governos que vieram de uma forma ou de outra estavam dentro de vamos dizer assim, de um guarda-chuva democrático, progressista. Né? Ainda que, por vezes, houvesse ataques a partes da Constituição importantes, da Constituição de 88 importantes, mas ninguém até agora tinha, a não ser o atual presidente, tinha ousado de desafiar desta forma os princípios democráticos inscritos na Constituição. Essa crise que nós vivemos hoje começa com a ação penal 470, se agrava com a disputa das eleições presidenciais de 2014, uma das mais radicalizadas do país. Em seguida, enfrenta o agravamento da crise econômica mundial, que abre um caminho para um retorno das forças mais reacionárias do país, mais conservadoras, ao governo. Esse movimento destitui a ex-presidente Dilma, né? E, a partir daí, abre-se de uma forma mais clara a disputa pelos rumos do país. Portanto, essa disputa
que vinha sobre uma égide democrática, entra em xeque a partir das eleições, a partir da ação penal e da eleição de 2014, né? Joga o país numa crise multilateral. E no choque de disputas pelas saídas, né, o campo democrático popular e as forças democráticas, no geral, foram derrotadas no processo eleitoral de 2018. Esta derrota, vamos dizer assim, foi uma viragem na correlação de forças. Se a conjuntura que nós vivíamos do final da ditadura militar até os dias de hoje era uma conjuntura onde os seus rumos eram disputados no âmbito democrático, com a eleição de Bolsonaro, a conjuntura tem uma mudança forte, abre-se um novo período da luta de classes no país. É um momento novo. O governo Bolsonaro não é um interregno, não é um ato, não é um ato que ocorreu, um erro, um ponto fora da curva, né? É um processo de acúmulo de forças, as forças que o apoiam, que vêm se articulando, vieram dos porões mais férteis e sanguentados da ditadura militar, são os cachorros loucos, as viúvas da ditadura militar, que articulam a retomada e a viragem nessa conjuntura, e já anunciaram a todos os cantos. É impressionante como é que essas forças falam abertamente o que querem, que é a retomada do regime político de 1964, que é proveniente do golpe militar. As políticas do governo estadual, do governo federal, vamos dizer assim, aceleram e aprofundam, trazem para dentro do Brasil de uma forma mais radicalizada essa crise que eu estava dizendo do ponto de vista internacional. E o que nos coloca numa situação muito complexa, porque a forma como o governo Bolsonaro anuncia ou tenta tirar o país da crise nos colocando no Brasil ainda de forma mais subalterna do que na divisão internacional do trabalho sobre hegemonia imperialista. É a abdicação completa de qualquer laivo de soberania nacional, embora o discurso do presidente, algumas vezes, ou vez por outra, demagogicamente soe como defesa dos interesses nacionais e do nosso povo. E não é um problema, vamos dizer assim, que fomos enganados, que ele surge agora. Ao contrário, o período que foi parlamentar no Congresso Nacional, antes do processo eleitoral, no processo eleitoral, no governo. Hoje o governo é muito claro, nunca deixou de dizer a que veio. Que era desmontar o que eles chamam de relações à esquerda no país, que, por exemplo, do ponto de vista internacional, as relações do Brasil tinham um caráter mais altivo, né? mais articulado de forma multilateral no mundo. Desde que foi eleito, ainda na época do presidente Trump, por exemplo, do ex-presidente Trump, a ideia é um alinhamento imediato e direto com a Casa Branca e os interesses do imperialismo americano. Isso fica aberto fica claro em todas as intervenções. E a outra coisa é implantar no Brasil um regime político ditatorial de caráter com um regime político fascista. Um governo que abra caminho para mudanças no regime político nacional. Nos últimos anos, o governo Bolsonaro, com todas as críticas e problemas, e tentou inúmeras vezes, e continua tentando, e vai continuar tentando, alterar o regime político brasileiro, suprimindo, ou no mínimo estrangulando, colocando em xeque as liberdades democráticas do país. Para tanto, não mede esforços.
a gente acompanhar minimamente, e aí, o Glauco, buscando responder a sua pergunta, provocação inicial, melhor, preâmbulo da sua provocação inicial, que você chama de um amontoado de notícias que correm numa rapidez imensa, etc., etc., eu não creio que isso altere a conjuntura, né? Mantenha a conjuntura como está. O que ocorre são fenômenos menores, pequenos, no interior de uma conjuntura maior, que é a que eu disse antes, onde a extrema-direita passou a ofensiva, dirige o aparelho de Estado, o executivo, cerca as outras instituições responsáveis pelas liberdades democráticas, as casas parlamentares, o Supremo Tribunal Federal, ataca partidos, ataca movimentos populares, né? Articula uma milícia paramilitar, né? Então, esta conjuntura se mantém. Há aqui um pronunciamento por exemplo, maior, menor, mas não vejo possibilidade de uma alteração nessa conjuntura de forma radical, né, que não passe, na minha opinião, agora, né, tomara que a gente consiga antecipar isso, mas eu não creio nisso, pelo processo eleitoral já em curso e polarizando a sociedade brasileira. O governo, como eu estava dizendo antes, não mediu esforço de atacar as instituições, como eu disse, retirar do seu governo qualquer, vamos dizer assim, figura pública, militante, ativista que pudesse lhe fazer sombra, né? Podemos enumerar vários nomes aqui, do ex-ministro Moro, Mandetta, e mais à direita da educação, do meio ambiente, todas as figuras que apareciam com uma certa autonomia foram derrubadas em pleno voo para que o governo assumisse a imagem e semelhança do bolsonarismo, a imagem e semelhança da extrema-direita brasileira, né? Digo isso porque no início do governo tinha sempre aquela ideia, não, Guedes vai sustentar, vai haver um equilíbrio, as Forças Armadas vão agir, vão controlar o ímpeto do atual presidente. Acho que está claro para nós que isso foi uma mera ilusão de alguns, né? Ilusão mesmo, porque ele fez exatamente o inverso. Adornou, organizou o governo segundo seus interesses próprios. E, a partir do executivo, tensiona, como eu disse, as várias instituições, inclusive as Forças Armadas, né? Vamos dizer assim, da autoridade que o presidente da República tem como comandante-em-chefe das Forças Armadas, Bolsonaro não tem passado de um agitador de boca de quartel, de porta de quartel, mas vem construindo uma força política, tentando a todo instante, tensionando a todo instante, medindo a temperatura a todo instante, para ver a possibilidade de realizar ou não o seu autogolpe, que é seu objetivo final, seu objetivo inicial e final. É por aí que o governo Bolsonaro caminha. Portanto, esta realidade coloca o governo Bolsonaro, suas falanges armadas, suas milícias, etc., mas essa síntese, esse bolsonarismo, como principal problema político que o país vive hoje. Acho que nós não podemos achar que existe algo, vamos dizer, que possa ser contornado, que possa haver uma forma de convivência com esse tipo de coisa. O alvo dos ataques bolsonaristas, que vão desde ataques abertos e, claro, ditos pela boca de presidentes ou seus interlocutores mais diretos, né? Seja por lá, seja pelos pelas chamadas fake news, apelidadas de fake news, ou do gabinete de ódio. Esse gabinete de ódio e essas fake news não passam de instrumentos de agitação de mentiras, de inverdades, da capacidade de gerar confusão. Eu fico me imaginando
Recentemente, nós tivemos, ontem, um anúncio da morte de um militante. Como é que isso surge? Um militante do campo democrático de Minas Gerais, ex-deputado, prefeito. Como é que é o sentido de surgir, espalhar, a não ser semear confusão, a insegurança? Esse gabinete, esses ataques são dirigidos. Veja bem, eu queria deixar, não é só a esquerda, é dirigido aos comunistas, que é o principal argumento do atual governo, que é impedir que os comunistas assumam o governo, com coisa que, se isso tivesse ou tivessem na ordem no dia, ou pelo menos num horizonte próximo, né? Acho que nenhum de nós acredita que isso seja uma realidade, né? Ataca os partidos de esquerda em geral, políticos, intelectuais progressistas, independentes, ataca os democratas, patriotas, liberais, as mídias, as grandes mídias, inclusive setores do empresariado não alinhado, inclusive segmentos do capital financeiro, a exemplo da Rede Globo e da nota que a Fiesp recentemente soltou, segmentos religiosos tidos como não verdadeiros, né? As pessoas consideradas imorais, as lutas por liberdades democráticas, individuais e coletivas, e sem falar, como eu já disse, no Supremo Federal, nas câmaras, nas assembleias, etc, etc. Esse quadro que nós vivemos hoje, né, essa crise política, é agravada e agrava, né, é agravado e agrava a crise econômica que o país vive, a crise crônica mais geral que o país vive, com, vamos dizer assim, um alto índice de desemprego, não preciso repetir, as lutas pela precarização do trabalho, a defesa que o governo faz, por exemplo, do trabalho sem direitos, né, a incapacidade de reprodução da infraestrutura. Eu fico impressionado a realidade, por exemplo, do transporte, da energia, do saneamento no país hoje, que são elementos de infraestrutura fundamental, a crise que esses segmentos vivem, né? Óbvio que esse desemprego, esse trabalho precarizado, essa luta cotidiana pela manutenção da vida e o sustento da família, né? O sustento através do trabalho, a sustentação individual e coletiva da vida, né? Tem uma influência direta no índice de, vamos dizer assim, na consciência, na organização, na capacidade de luta política do proletariado, das camadas mais pobres do país, nos segmentos médios, no pequeno e médio empresariado. Essa multidão de explorados, de descriminalizados e marginalizados vive hoje uma dificuldade de uma atuação política mais efetiva, né? Esta crise que eu eu me referi ainda há pouco, é evidente, para além dos problemas sociais, né? É evidente, fica evidenciada, por exemplo, nos anúncios, nas perspectivas de crescimento ou de estagnação do PIB nacional, na queda de salários, no confisco salarial, no congelamento do salário. Então, nós estamos vivendo essa quadra muito grave da realidade nacional, né? O governo Bolsonaro mesmo diante da crise brutal que a pandemia trouxe, o governo Bolsonaro preferiu usar vamos dizer assim, a pandemia como palanque político eleitoral e um balcão de negociatas, né? Acho que isso está evidente para todo mundo. Bem, e a partir daí, né, ele busca articular
as suas opiniões. O avanço que nós tivemos das vacinas, etc., foram todos eles fruto de mobilizações populares, ainda que frágeis, ainda que menores e desarticuladas entre si. Bem, a pergunta que a gente quer responder é a seguinte: diante desta realidade, diante da força da reação bolsonariana, diante das ameaças golpistas, diante dos ataques à Constituição de 1989 e a tentativa evidente e clara, cotidiana, né, de uma recidiva, de um retorno, né, do regime ditatorial no país, o que fazer? Que medidas o campo democrático e popular, as forças revolucionárias, comunistas, democráticas, patrióticas, têm que assumir? Eu acho que, na minha opinião, está evidente. Se nós não quisermos, vamos dizer assim, ver o retorno do regime militar de 64 Brasil reorganizado e rearticulado, renovado de uma maneira nova, em vez de ser uma junta militar, é a partir de uma ditadura que vai se articular em torno de uma pessoa de forma messiânica. Se a ditadura anterior já era o caos, tinha que ser execrado, e todas as forças na época quase todas as forças foram usadas para derrotá-la e impor somente 20 anos depois do seu fim, né? Agora, diante dessa ameaça, essa permanência, onde o governo sabe que um dos principais entraves que tem para que ele se transforme, né, que ele possa rearticular um regime político como foi o regime político implantado por Mussolini na Itália, implantado por Hitler na Alemanha, e de forma singular em cada país desse, também em Portugal, com salazarismo, e na Espanha, né, com o franquismo. Nós precisamos evitar isso. Que iniciativas a gente tem que tomar? Que forças são necessárias reunir para impedir que essas forças realizem o seu objetivo? Mesmo com toda a pressão que realizamos até agora, as manifestações públicas, né, as articulações institucionais ou não que foram feitas, o governo já disse, eu repito isso, que eu acho muito importante, porque não é uma análise de fora, são as palavras do governo, que milita diariamente por uma ruptura constitucional. A última, vamos dizer assim, a sua última fala mais pública em relação a isso foi, por exemplo, dia 7 de setembro. Foi, por exemplo, os ataques que fez ao TSE em relação às urnas eletrônicas. Né? O governo busca um movimento, uma ideia, força capaz de organizar o seu bloco e vai levar ao limite, cada vez vai à frente, vai atrás, tentando achar uma brecha. Que forças são essas que nós devemos reunir para impedir este governo, o atual governo, de promover um autogolpe e alterar o regime político? A primeira coisa, na minha opinião, é buscar isolar de forma clara os segmentos de extrema de direita diretamente articulados com o governo e com o bolsonarismo, que guardam com eles poucas contradições. Por exemplo, na minha opinião, nós não podemos tratar o chamado centrão como algo homogêneo, como algo que já, vamos dizer assim, são todos bolsonaristas, todo mundo é igual, todo mundo está lá, o centrão é um só e todo mundo sustenta este governo e impede, né, que pudéssemos ter o fim do governo antes, que o governo fosse destituído antes do fim do seu mandato. Acho que nós não podemos tratar assim. Quem acompanha os embates políticos cotidianos e quem analisa o que é o centrão sabe que ali é um conjunto de interesses, é um conjunto de articulações diferenciadas de políticos burgueses, conservadores, vários deles reacionários, vários deles com fins exclusivamente eleitoreiros, oportunistas, fisiológicos, mas tem diferença entre si. E é necessário, inclusive, aproveitar essas
de diferenças para ampliar a força, para aumentar a contradição desses segmentos com o governo federal e aumentar a força do nosso campo, do campo democrático, das articulações em torno das liberdades democráticas. Recentemente, semana passada, o vice-presidente do Senado, que é um dirigente do PL, anunciou que se o Bolsonaro entrar para o PL, ele sai do PL, porque ele não faz oposição ao governo. Etc. E esse cara é do Centrão, é do PL, do partido que compõe o Centrão. Portanto, por isso a gente tem que articular e tensionar todas as forças políticas em discussão, inclusive o Centrão. Nesse quadro, a eleição de 2022 tem um papel fundamental e decisivo, e não é para os partidos à esquerda, não é para os partidos à direita, né? É decisivo para o povo brasileiro, é decidir para os destinos do país. É muito mais do que simplesmente discutirmos aqui a eleição de A, B ou C, da corrente A, da corrente B, do partido A, do partido C. É que destino nós vamos tentar construir para o Brasil. E acho que essa eleição está em curso, já está polarizando. Não há um dia que a gente não abra qualquer meio de comunicação, pessoal ou jornal, etc., que não fale de eleições. Portanto, acho que nós temos que unificar a força e construir a via necessária para derrotar o Bolsonaro. E essa via, eu acho que tem que ser, ela tem que ser pavimentada. O único objetivo, o objetivo central que ela tem que ter é a união das forças democráticas contra o protofascismo, o governo Bolsonaro e a candidatura que parece que ele incorpora. Será candidato, ou melhor, dificilmente não será, praticamente impossível. Que forças políticas são necessárias colocar em movimento para impedir a vitória do Bolsonaro? Em minha opinião, nós temos que fazer, vamos dizer assim, uma frente de salvação democrática no país. E não para salvar a democracia que não existe mais, que o Bolsonaro acabou com ela. Não é isso, até porque o regime político, nós ainda vivemos num regime político democrático. Se não vivêssemos, talvez não estivéssemos nem aqui nessa live, eu pudesse fazer qualquer tipo de manifestação, reunião pública de qualquer caráter. Talvez estivéssemos até com o parlamento fechado. Né? Então, quais as forças que nós temos que reunir para impedir que ele siga nesse caminho? Na minha opinião, é reunir como eu disse, todas as forças que defendam as liberdades democráticas, que defendam que o espaço das liberdades democráticas tem que ser preservado. A democracia brasileira, ou o regime democrático brasileiro, né, permanece de pé. Bolsonaro tentou e veio tentando de todas as formas, mas até agora não conseguiu no segundo mandato. Caso nós sejamos derrotados, ele pode realizar isso ou não. O embate se segue, mas é o objetivo dele. Né? Seja porque o regime democrático já acabou, seja porque o regime democrático nunca existiu, seja porque o regime democrático, por vários segmentos, são confundidos com direitos sociais, né? São confundidos com direitos trabalhistas, sindicais. Né? Não dá para, na minha opinião, as forças democráticas, progressistas, revolucionárias do país abrirem mão do debate democrático nesse instante. É o centro da nossa disputa. E isso significa articular uma ampla força nacional, de caráter nacional, que reúna todos esses segmentos, dos segmentos burgueses, sem ressentimentos. Se for discutir o passado, o que cada força dessa fez no passado, recente ou mais pregresso, né? Os erros que eles cometeram, se for falar que o tal companheiro do campo democrático e popular no momento que deveria fazer tal coisa não fez, etc, etc. Se for isso, o embate nós não seremos vitoriosos.
defendo que criamos uma mesa nacional de entendimento, onde os partidos, particularmente os partidos e os movimentos que se articulam de forma unitária a partir de movimentos de oposição e luta real existentes na sociedade, que vem na sociedade e de dentro do Estado. São movimentos importantes, são movimentos que, ora com maior ascensão, com maior força popular, outra com menos, manifestações, etc., que vêm a trancos e barrancos de todos os lados, mas são articulações desconectadas, desarticuladas entre si, sem um eixo tático comum, que gera insegurança para a população, dificulta a mobilização. Né? Aqui eu queria fazer um parêntese nesse embate democrático que nós estamos fazendo, né? Na necessidade que nós precisamos agora barrar, isolar, barrar, destituir o atual governo, ou do bolsonarismo. Aparecem, em minha opinião, algumas propostas, por exemplo, um pouco descabidas para a conjuntura. Para mim, um exemplo claro seja fazer a agitação como palavra de ordem política imediata, sempre como propaganda para dizer que o dia que der faz, é a discussão em relação à Assembleia Nacional Constituinte. Essa proposta nos joga no buraco. Uma proposta como essa, na realidade defensiva, pode significar, inclusive, a instauração de um regime político ditatorial, antidemocrático, fascista até. Porque, vamos dizer assim, o mar não tapa peixe. O nosso espaço de debate, nossa articulação está na defensiva. É diferente, ou foi diferente, da Constituinte de 88, que foi um desdobramento de uma avalanche democrática que a sociedade brasileira exigia. Nós vivemos o período exatamente o inverso. Isso significará, na minha opinião, uma tragédia para o povo. Retirada de direitos, de serviços públicos, etc., etc. O que a Constituição de 88 ainda traz de progressista e avançado vai tudo para a lata do lixo. Ou alguém tem dúvida? E falo isso que a necessidade dessa frente, dessa articulação ampla, dessa mesa nacional democrática que reúne setores liberais, né, democráticos, progressistas, patriotas, todos os segmentos articulados pelos partidos políticos, pelas centrais sindicais, né, pelos governadores progressistas, possa fazer um movimento amplo que se articule com um único objetivo: colocar fim ao regime, ao governo Bolsonaro. O campo democrático popular à esquerda tem que ser aí dentro disso o maior animador, o maior incentivador, o maior agitador dessa frente para impulsioná-la. Uma frente que se articule nacionalmente, se articule nos estados, nos municípios, como instrumento de luta cotidiana, no movimento sindical, no movimento estudantil, no movimento popular, nas instituições do Estado e com vistas às eleições. Nesse quadro, o camarada, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, né, vem desenvolvendo um papel importante de articulações políticas mais amplas, embora, vamos dizer assim, se negue a verbalizar a ideia de uma frente ampla, né, mas positivamente ele vem realizando essas articulações, se coloca hoje, na minha opinião, como o melhor candidato a presidente da República no contexto de hoje, porque ele reúne as melhores capacidades hoje de derrotar Bolsonaro. Articula o campo à esquerda todo, né? Tem um trânsito fácil nos segmentos democrático popular e, ao mesmo tempo, na minha opinião, é o candidato que mais amplia à direita, podendo atrair segmentos mais à direita compondo essa frente. Você vai me chamar a atenção que eu estou falando demais, Glau, mas eu vou finalizar aqui. Estou imaginando, quando eu te vi aqui, eu imaginei. Portanto, essas articulações não são algo, vamos dizer assim, que possam, que é uma proposta que nasce como um raio no céu azul. Todas as vezes que o campo democrático, contra o governo Bolsonaro, agiu de forma unitária, foi vitorioso. Foi vitorioso, assim, na Lei Aldir Blanc, foi vitorioso
Na educação, como chama lá no Fundeb, foi uma disputa forte com o governo, toda vez que as forças democráticas, na luta, na CPI, no encantoar o governo, todas as vezes que esses segmentos se organizaram de forma mais ampla e unitária, esse segmento foi vitorioso. E a base, para finalizar mesmo, a base desta unidade, vamos dizer assim, além assim, da necessidade de colocar fim ao governo Bolsonaro, etc., para dar uma certa substância política mais articuladora, porque isso ajuda nas articulações, é preciso que a gente tenha uma plataforma comum, uma plataforma de emergencial de curto e médio prazo, que possa, vamos dizer assim, ser assumida pelo todos os candidatos que se colocarem em oposição ao governo Bolsonaro. Por exemplo, caso não seja possível uma aliança, uma candidatura única. É inadmissível que que as forças democráticas e o campo democrático e popular, por exemplo, não unifique o seu discurso em defesa das liberdades democráticas, tem que ser de todas as candidaturas, que não defenda a legitimidade do processo eleitoral, né? que agite, que denuncie as tentativas autogolpistas, né? Que garantam a legitimidade do processo eleitoral, que articulem a defesa do acatamento do resultado eleitoral. Desde já, o atual presidente já disse que não vai acatar. Não vai acatar, já afirmou. Ficar esperando que alguém possa falar com ele, para ele mudar de ideia, eu acho que é uma ingenuidade, né? E depois sustentar os governos que foram eleitos durante um tempo, porque nós vamos enfrentar, se conseguirmos derrotar o governo Bolsonaro, né, ainda que a gente consiga esmagá-lo, que eu acho que por isso a frente ampla é importante, que é preciso esmagar o governo, o atual protofascismo. Ainda que tenha 15%, nós vamos ter um conjunto, e que não são só ideias, são militantes. Eu acho que o dia 7 de setembro deixou claro que eles têm capacidade organizativa, têm comando central, têm capacidade de mobilização. Foi pouco, mas fizeram, realizaram pelo país inteiro. E essa plataforma deve ser articulada em torno dos debates já realizados entre as fundações dos partidos, né, atuais, PT, PCdoB, PSOL, PDT, PMDB e outros partidos, PCdoB, eu não falei, já vem há algum tempo discutindo através das suas fundações essa plataforma. Eu acho que devem consolidar numa plataforma inicial e convidar outros partidos, outros segmentos, universidades, intelectuais, dirigentes políticos, etc., para somarem nesta plataforma comum de iniciativas. Se tinha me dado um tempo menor, você me desculpe, Gal. Não, de forma nenhuma, Sávio. Mais uma vez, obrigado, né, por ter trazido essa exposição para conseguir contextualizar esse cenário político tão adverso que a gente tem visto, né, de uma defensiva estratégica mesmo de todos os segmentos, né, democráticos, progressistas, e nós vamos ter a oportunidade agora de destrinchar alguns desses tópicos, ainda que nós estejamos já um pouco no adiantado da hora, mas eu queria mais uma vez agradecer a todos que estão aí na nossa audiência, né, multiplataforma, seja no Facebook ou no YouTube, e lembrar mais uma vez que nós estamos abertos ali a receber questionamentos, né, comentários. Inclusive, já queria aproveitar a oportunidade aqui para ler o comentário do Edmundo Aguiar, que disse que, do ponto de vista das relações internacionais, o governo Bolsonaro, além de colocar o país em uma condição subalterna ao imperialismo, abandona sua posição solidária aos países pobres. Com certeza, Edmundo, esse é um dos temas, né, que o Sávio tocou ali no início da exposição, dessa subordinação que marca bastante o governo Bolsonaro. Sávio, antes de passar aqui para as demais perguntas que surgiram pelo site, né, o título da nossa live é Por Fim ao Governo Bolsonaro e as Suas Políticas. E eu acho que sobre esse primeiro ponto, você abordou brilhantemente assim, as questões que estão envolvidas em colocar o fim ao governo Bolsonaro e qual o cenário concreto que isso vai se colocar, né? Uma vez que a gente pode olhar as alternativas
por exemplo, né, da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, recentemente, né, praticamente sepultada pelo Supremo. O próprio impeachment, a gente vê uma série de dificuldades de tramitação no Congresso Nacional, e nós temos um cenário das eleições de 2022 que não se resume às eleições do ano que vem, mas que já, como tu mencionaste, já tem começado desde agora, né? Então, um quadro bastante complexo, né, de diferentes terrenos em que essa luta para colocar fim ao governo Bolsonaro ela vai se dar. Mas tu acabou explorando um pouco, então eu ia te convidar para, se tu pudesse falar um pouco mais sobre a questão das políticas que o governo Bolsonaro encarna e como elas têm impactado na vida, por exemplo, do povo trabalhador aqui do país, né? As questões que estão relacionadas aí ao mundo do trabalho, o aumento da precariedade, da informalidade, e tudo isso, né, que vem correlatamente aí às contrarreformas, inclusive a reforma na legislação trabalhista. Quer dizer, que tipo de política a gente pode contrapor a essas iniciativas que o governo Bolsonaro encarna e que, para isso, né, inclusive, foi eleito, né? O que o PRC tem pensado em relação a essas políticas que poderiam ser alternativas às do bolsonarismo? Na sequência, daí eu já vou fazer a leitura aqui de outros 2 comentários que chegaram para nós no site, mas queria te ouvir um pouquinho sobre esse tema. Antes eu queria, se me permite o Edmundo, para além de subalterno imperialismo, abandona a posição solidária aos países pobres e ataca países amigos, aliados, que mantêm relações diretas com o Brasil e que nos ajudam a sustentar parte da economia brasileira, como, por exemplo, a China, né? Acho que isso é um exemplo claro de relações internacionais evidentes de subalternidade, né? Porque faz esses ataques com o único objetivo, vamos dizer assim, de fazer graça para os seus amigos yankees. Bem, o Fernando Freitas, eu vi aqui, estou lendo o nome dele aqui. Pois é, eu ia te emendar com esse comentário do Fernando, acho que tem a ver também com a minha pergunta, se tu quiseres eu posso já ler aqui. O Fernando Freitas comenta que hoje não vê muita diferença em derrotar o Bolsonaro nas eleições de 2022. Não porque já reunimos força suficiente, mas porque a turma da Faria Lima não o quer mais no poder. As eleições de 22 acredito que será um grande avanço da derrota eleitoral dele. Porém, a meu entender, nossa maior batalha na atual conjuntura será derrotar o bolsonarismo, que, a meu entender, sobreviverá por algum tempo. A burguesia adora Paulo Guedes. Acho que dialoga um pouco, né, com esse questionamento das políticas, né, que o bolsonarismo encarna e o quanto elas tendem ainda a nos acompanhar por algum tempo nessa. A primeira coisa, na minha opinião, sobre o que o Fernando Freitas falou, eu acho o seguinte: eu acho que a disputa eleitoral está completamente em aberto. Não há elementos de realidade que possam nos afirmar que Bolsonaro perdeu essas eleições. Não há elementos de realidade. Há um confronto aberto, onde as pesquisas atuais feitas a frio, vamos lembrar que as pesquisas atuais são feitas a frio, elas não são feitas do confronto, de uma polarização que tende a aumentar e está aumentando dia a dia, vai aumentar nas ruas. O protofascismo se prepara para disputar sindicatos, para disputar ou construir outros, onde não for possível, vamos dizer assim, desbancar forças democráticas de sindicatos, ainda que o presidente atual não tenha um partido que possa chamar de seu, forte, etc., etc., tem articulações, tem o poder da máquina pública, diante a miserabilidade que parte do nosso povo, aqui é parte do nosso povo subposto, subjugado, né? Nós sabemos o poder que a máquina pública tem. O embate, eu não tenho a menor dúvida que ele está em aberto, completamente em aberto. Então, talvez seja mais difícil o atual presidente se reeleger num primeiro turno, mas nós não sabemos como é que vai ser esse embate de segundo turno.
E o que você chama da turma da Faria Lima, que são os principais representantes do capital financeiro, né, estão divididos. Estão divididos. Por exemplo, teve uma chapa agora em São Paulo, que disputou a Fiesp, né, que é que tem uma agenda liberal, mas contrário à extrema-direita. Que foi eleito lá foi Josué Alencar. Né? No entanto, aqui em Minas, a Fiesp a FIENG é dirigida pela extrema-direita. Vários ministros do governo Bolsonaro, por exemplo, são dirigentes da Fiesp hoje, da FIENG hoje, de Minas Gerais. Então, não é assim, podemos dizer assim, parte desta articulação que é feita ali em torno que você chamou de turma da Faria Lima, né? Está cindida, está dividida. Nós podemos atraí-lo para cá ou empurrá-lo para lá. Tem duas opções. Né? Nós tem que ver qual será a nossa opção. Se é buscar consolidar uma aliança aqui, um pacto de, vamos dizer assim, de não agressão num primeiro instante para derrotar o inimigo central. Lembremos do que fez Mao Tse-tung na Guerra Civil na China, o próprio camarada Luiz Carlos Prestes, ao sair da cadeia, né? Obviamente que o sentido da aliança defendida pelo Prestes era diferente, mas a lógica de uma política de frente ampla está contida ali dentro. Então, acho que não está dado, está em aberto, não vai ser fácil, vai ser faca no dente. A grande parte da militância do nosso campo e as instituições que articulam essa militância, sindicatos, associações de bairro, etc., têm hoje dificuldade de dialogar com os problemas reais do povo. Não é por isso, não é por outra razão que alguns movimentos segmentados e mais identitaristas assumem proeminência alavancada pelas manifestações de 2013, mas em seguida já se esgotando também várias das bandeiras assumidas pelo capital, por exemplo, de comunicação, etc. Pelo capital financeiro já assumiu essas bandeiras mais identitárias. Né? Portanto, vamos dizer assim, é diminuída a potência da nossa capacidade de articulação e mobilização. E só nos faz trabalhar mais. E cada vez mais buscar amplitude para impor uma derrota aos inimigos do povo, né? Aos grandes inimigos do povo, aos inimigos centrais hoje do povo. Que nós vamos enfrentar uma extrema-direita organizada, seja ela bolsonarista ou não, bolsonarista se mantém. Eu acho que o que nós temos que perceber é o seguinte: se for possível, se a gente conseguir derrotar, e eu não sou pessimista, está em aberto, é uma disputa. O que não dá é a gente começar a trabalhar como assim, ó, a gente já ganhou, já perdeu, por isso vamos montar uma chapa, aí começam as discussões infindáveis de arquiteturas, de mil artimanhas, e ver quem é mais esperto, né, a partir de eventos cotidianos, do que entender a conjuntura, é de defensiva, a conjuntura é outro, nós vamos virar a página dessa conjuntura. E virar é derrotar Bolsonaro nas urnas, de preferência reduzindo ao mínimo possível de influência sobre o nosso povo. Né? Mas que nós vamos continuar, no próximo período, a enfrentar essa extrema-direita organizada nos estados, nas cidades, nacionalmente, no Congresso Nacional, nas assembleias. Vamos continuar. É uma realidade nova que nós vamos ter que, vamos dizer assim, que nos adaptar a ela e atuar no interior dela. É diferente de outros momentos que nós vivemos. A extrema-direita hoje no Brasil tem base de massa que se mobiliza, base de enfrentamento, tem capacidade de ter uma bancada forte, que não tem vergonha de se assumir de extrema-direita, que não enrola, ao contrário, cada vez que se assume, busca se afirmar mais. Você me perguntou, Glauco, sobre os... Eu acho o seguinte, eu creio que é um pouco... Eu estaria sendo contraditório com aquilo que eu defendo,
que eu acho que quais seriam pontos, qual seria o programa para desconstituir esse governo. Eu prefiro trabalhar com a ideia, primeiro, de uma plataforma, de alguns elementos centrais que vão para o embate nessa conjuntura com capacidade de mobilizar massa, né? Acho que isso é um negócio fundamental. Acho que nós devemos acumular em alguns pontos básicos. Por exemplo, como eu já estava dizendo antes aqui, a retomada de uma política internacional multilateral e altiva. Não vou nem dizer soberana, no sentido de se enfrentar com outros, altiva, dialogar com todo mundo de igual para igual e defender os interesses do povo brasileiro. A outra coisa, junto com a ideia de soberania, é a ideia retomar, junto com a questão democrática, que eu falei antes, as liberdades democráticas. É impressionante como é que, com menos de 35 anos que que o regime militar foi sepultado pela Constituinte, as pessoas não têm percebido, várias pessoas não têm percebido a dimensão e a importância da luta democrática, do direito de fazer reunião, do direito de existir sindicato, do direito de existir partido. Pessoas acham como se o Bolsonaro fosse algo temporário. Ele vai sair, a gente segue como se a vida fosse... Ele entrou, saiu, quando a gente voltar, a vida segue normal. Não será normal. Não será como era antes. Nada será como antes. Como nada é igual a nada, mas nesse caso é ainda mais forte. E, portanto, acho que alguns elementos centrais. Um que envolva a questão democrática, envolva a questão nacional. Por exemplo, um debate em relação à Amazônia. A Amazônia brasileira, né? Um debate em relação à base de Alcântara. Que articulações será possível fazer que mantenha essa frente unida? A manutenção, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, contra a privatização, a retomada da recomposição do salário mínimo de acordo com a inflação do período anterior, como era feito nos governos anteriores, a valorização real do salário mínimo, a retomada de direitos do mundo do trabalho, e o atendimento às necessidades mais absolutas do país, que tem a ver com o desenvolvimento, vamos dizer assim, mais autônomo ou menos dependente internacionalmente. Por exemplo, na questão do transporte interno, é inadmissível que a gente pega qualquer jornal, programa de televisão, e se assiste em determinados horários, como a população é tratada no transporte, como as nossas áreas de habitação precária. É inadmissível o conjunto de casas inabitáveis que o país tem. Um projeto de recomposição, de desenvolvimento que articule o fortalecimento de um mercado interno, que articule uma política internacional autônoma e defenda direito dos trabalhadores e do povo. E aí o povo tem que fazer um parêntese, né? Porque tem a ver com a questão nacional também, né? A defesa dos interesses do povo brasileiro acima de qualquer outros interesses de setores particulares da sociedade brasileira, seja essa particularidade venha de onde vier. Somos um povo só, somos um povo único, né? Com um país continental, com as nossas diferenças internas normais, até pelo tamanho do país, mas se comparado com outros países menores, é um patrimônio que nós temos aqui que não pode ser jogado fora. Então, acho que tem alguns elementos que têm centrais, que é a questão democrática, a questão nacional e atendimento dos interesses imediatos e cotidianos da população, como elementos basilares de uma plataforma de unidade. Muito bem, Sávio, nosso chat está bastante animado aqui, vou ler alguns comentários rapidamente e deixar pelo menos uma pergunta, eu tinha visto ali, se tiverem outras depois daí para a gente poder fazer essa fala final. Nós já estamos se aproximando aqui, mas queria te ouvir um pouco mais daí sobre esses temas que apareceram ali no chat. O Guitenberg Carneiro comenta o seguinte: o projeto ultraliberal unifica o bloco de sustentação do governo protofascista de Bolsonaro. O Everson Tardelli comenta que em Minas também o Zema está destruindo os direitos
dos servidores e das autarquias de economia mista. O José Tarcísio Caixeta te dá os parabéns, sabe, pela exposição clara e rica em dados históricos importantes. Mais do que nunca é preciso derrotar a extrema-direita e pôr fim às suas políticas reacionárias. Grande abraço. E ainda tem aqui o Wesley Duarte, comenta o seguinte: vejo com extrema preocupação a articulação da grande mídia, claro que financiada pela elite, num grande esforço para apresentar o que chamam de terceira via. Na verdade, não existe, não haverá nenhuma terceira via, mas sim a segunda via do bolsonarismo, pois todos os retrocessos serão mantidos e até intensificados. O quarto poder, essa grande força da grande mídia de manipular todas as informações e alienar o eleitor, é, ao meu ver, o maior inimigo da democracia brasileira. O Gustavo Rosa comenta: outro problema que teremos para o futuro próximo é o papel que as Forças Armadas dão a si mesmas de poder moderador. Tá? E esses foram os comentários, Sávio, e tem uma pergunta aqui da Paula Gliardi, que eu encerro com ela para te passar se tu quiseres comentar alguma dessas questões. A Paula comenta o seguinte: a volta da questão do parlamentarismo como alternativa aos impasses do modelo presidencialista, agora relativizado como semiparlamentarismo, aparece nesse cenário turbulento da eleição de que forma? Então, esses são os comentários. Se tu quiseres comentar brevemente sobre eles, sabe? Eu fico correndo para falar aqui um monte de assuntos aí que eu gostaria de tocar, mas vamos lá. Alguém falou aí que o projeto ultraliberal é o quê? Do ultraliberal do Guedes, acho que foi o Gutenberg, que unifica o bloco de sustentação do governo protofascista do Bolsonaro. Gutenberg Carneiro comentou isso. Tá, vamos lá. Primeiro, essa é a primeira pergunta que veio, não é isso? Eu acho o seguinte, grosso modo, alguns segmentos neoliberais, liberais, e sou capaz de arriscar que mesmo alguns segmentos ultraliberais guardam contradições com o governo Bolsonaro. Por exemplo, alguns movimentos e articulações no que tange as questões comportamentais. A discriminação, o preconceito, mesmo em relação ao meio ambiente, são pessoas de caráter ultraliberal, mas que, por exemplo, sabem que uma crítica à questão da moral e dos costumes, essas pessoas não têm identidade. Por exemplo, na questão ambiental, vários ultraliberais se colocaram contra o governo em função da política desenvolvida ou proposta para o setor que, vamos dizer assim, traria prejuízos e contradições para a agroindústria no país. Então, não é uma solução fácil. Está lá e está aqui. Acho que tem lá gente que está lá e está aqui. Da mesma forma, como em relação aos grandes meios de comunicação. E aqui eu quero citar diretamente o conglomerado financeiro articulado em torno da Rede Globo de televisão. Ela já cumpre um papel hoje importante, tem feito um tipo de oposição ao governo Bolsonaro de forma ampla. Ou não? Portanto, soma no combate ao governo Bolsonaro, ajuda a desgastar o governo Bolsonaro, reforça as suas contradições, disputa segmentos internos, enfraquece o governo. Imagina se esse governo tivesse hoje, além da força que tem, etc., 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 por exemplo, um apoio unificado que teve, o apoio único e unificado em torno do atual governo e de uma futura candidatura. Seria algo muito potente, muito radical. Nós estaríamos numa situação 10 vezes mais difícil.
Nosso inimigo agora, quem fez essa pergunta aí, falou terceira via, Nosso inimigo agora, caso não seja possível construir a única via possível, na minha opinião, de derrotar, esmagar, isolar o Bolsonaro no primeiro turno, que é a via de uma frente, uma aliança, uma coalizão de salvação democrática, uma mesa, que nome queira se dar, mas que essas forças democráticas sentem à mesa, né? Forças democráticas, volto a dizer, incluindo segmentos conservadores, segmentos burgueses, da pequena burguesia, da média burguesia, da agroindústria, dos grandes conglomerados industriais do país, que, no conflito com o atual governo, tem perdido espaço e não tem tido os ganhos que gostaria de ter. Nosso inimigo, acho que nós temos que ter claro nessa pergunta, não sei quem fez, ou nesse comentário, não foi nenhuma pergunta, falou assim, esse é o nosso pior inimigo. Não é. O nosso pior inimigo e o único inimigo nesse instante, aquele que tem que ser esmagado e destruído, é o governo Bolsonaro e o bolsonarismo. Se nós devemos construir uma única saída, uma única alternativa, que é reunir todas as forças democráticas do país, todos aqueles que guardem contradições das mais radicais, né, as pontuais, em relação ao governo. Esse é o arco de aliança que a gente deve buscar construir. Não foi possível construir esse arco de aliança pela razão A ou B ou C. Também não cabe aqui ficar discutindo, fulano é mais responsável, o outro fez. Não é isso. Não sendo possível construir, o nosso inimigo será e permanecerá sendo o Bolsonaro. Se tivermos a candidatura, tomara que não, tomara que conseguimos sair todo mundo junto, né? De diversas candidaturas, nomes já citados e colocados aí. Se não for poder sair, tiver que sair 3 ou 4, o nosso inimigo não é aquele que está ao nosso lado, do seu jeito, da sua forma talvez menos audaciosa, menos radical e até conciliadora, ataca o governo Bolsonaro. Nosso inimigo continua sendo o governo Bolsonaro. Nós não podemos tirar o foco, senão nós não construímos com essa frente nacional e não traduzimos ela nos estados. E a tradução dela nos estados é fundamental para a aliança nacional. Portanto, não há candidatura natural em lugar nenhum. Não há candidatura, não há partido com candidatura natural em lugar nenhum. Há apenas um movimento que deve ser feito por todo mundo. É a construção da candidatura e a somatória dos partidos que mais unifiquem forças para derrotar o Bolsonaro, tendo a responsabilidade com o país. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos hoje vem do patriotismo de partido, porque meu partido tem que ser protagonista, porque o meu partido tem que lançar candidato, porque senão eu não elejo uma bancada A, B ou C. Tudo bem, o partido A, B ou C duplicou a bancada, o partido A, B ou C aumentou, sei lá, aumentou 30% a sua bancada. Mas o Bolsonaro ganhou. Senão não serve. Você tem que jogar fora. O centro do nosso combate é hoje, foi, já desde o caso específico do PRC, da refundação, me permita aqui uma propaganda, né? Já nós temos essa opinião, não é de agora. Não é de agora. Desde que a extrema-direita começa a avançar com a ação penal 470, que elas já estavam colocar as asinhas de fora, começa a falar de forma pública, abertamente, né? Articula forças, destitui a ex-presidente Dilma, né? Nós já defendíamos naquele instante uma frente ampla, reunir todas as forças que fossem necessárias para derrotar Bolsonaro. E isso significa fazer alianças diferentes e bem articuladas nos estados. Isso é política de alto nível, isso não é negociata. Desde que feito às claras e dito de forma aberta, o partido A vai apoiar o candidato do partido B no estado C, porque é importante para derrotar Bolsonaro lá. Nós não vamos lançar a candidatura em tal lugar, porque é melhor o candidato mais forte nesse momento para o Senado é fulano. Isso significa enfraquecer a nossa chapa que eu digo do campo democrático, no geral, dessa frente de salvação nacional. Ao contrário,
significa potencializá-la. Nós precisaremos de uma bancada, qualquer que seja o resultado eleitoral, no Senado, na Câmara Federal, forte, importante, capaz de resistir à ofensiva da extrema-direita, estando no governo ou não estando no governo. Mas o centro, nós não podemos abrir mão. Nosso inimigo, se a gente não conseguir construir a via única, tiver outras vias, não são as outras vias. As outras vias são, como o nome já diz, né, ou tenta dizer, são possibilidades de derrotar o governo Bolsonaro. Se são possibilidades e estão fazendo uma campanha para derrotá-lo, o meu inimigo permanece sendo o Bolsonaro. Podemos desviar foco agora para atacar o governo A, B ou C ou D. O papel das Forças Armadas. Bem, esse é um problema. Assim como outros, se fosse fácil, problema difícil. Se fosse fácil, estava resolvido. Mas eu acho que nós devemos ter em mente, para primeiro patamar, para discutir a questão das Forças Armadas, neste embate concreto, objetivo, agora, posto que a derrota do Bolsonaro, insisto nisso, que a derrota do Bolsonaro é a derrota da extrema-direita bolsonarista e do movimento proto-fascista, né? Certamente não será, qualquer que for a candidatura, e não deve ser, não será e não deveria ser, por exemplo, medidas mais radicalizadas em relação às Forças Armadas. Porque isso significa que nós arrumarmos contradições secundárias no momento em que a contradição central é derrotar o governo Bolsonaro. A condição central é garantir o processo eleitoral. A questão central é garantir a posse. Nós temos, por exemplo, dialogar de forma aberta, ampla, com quem tiver diálogo amplo e para quem tiver diálogo restrito também, né? Que a gente, querendo ou não, as Forças Armadas hoje, até contra a Constituição, se acham tutoras do país. Nós temos que levar isso em conta. Nós temos que levar essa objetividade em conta, se quisermos derrotar. Significa dialogar com segmentos, inclusive conservadores, das Forças Armadas, para que respeitem o processo eleitoral. E depois, na medida novo governo, nova realidade, ver o que é possível avançar e o que não é possível avançar. Nos últimos governos dos sociais liberais, democráticos que tivemos, 4 governos recentes, né, sociais liberais, enfrentaram de forma tímida, né, esse papel das Forças Armadas. Lá, num processo na ofensiva, com o presidente eleito com a grande base de massa, com a forte tradição orgânica do movimento popular e sindical, etc., etc., não foi possível. Não foi possível. O governo, que bem, eu sei que não se realizou. Então, acho que todas as áreas nós devemos atuar com cautela, com princípio, mas sem dogma, sem religiosidade, sem achar que todo tema é o último tema do mundo, é a última bala, última Coca-Cola do deserto, porque não é. Porque é um conjunto que nós vamos ter que montar uma plataforma e uma articulação difícil, ampla, que vai ter que fazer concessões, e uma campanha que não pode ficar olhado para trás pelo que o governo, por exemplo, se o candidato for o ex-presidente Lula ou alguém do partido dele, né, que não pode ficar olhando para trás dizendo o que fez. Que o que fez foi feito. Tem que anunciar o futuro, a boa nova. O que nós vamos fazer, por exemplo, fazer uma recuperação brutal do Enem. Nós vamos, e aí não é só a discussão de pergunta, de resposta, mas como é que nós vamos fazer para garantir formação profissional e intelectual para uma, vamos dizer assim, durante das pessoas, os jovens que não tiveram aula ou tiveram dificuldades de aula nos últimos 2 anos por causa da pandemia. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Como é que nós vamos ter soberania e autonomia na produção de fármacos aqui no Brasil? Pode ser uma alavanca de uma indústria interna, mas para isso eu tenho que formar quadros, dirigentes, etc., etc. Então, eu penso, não cabe aqui ficar redigindo, na minha opinião,
regras de quais seriam, mas nós precisamos pôr o pé no chão, saber que a campanha e o governo, caso, e os governos, seja o governo federal, seja alguns governos estaduais que essa frente possa alçar, né, não vão fazer, não porque não querem, mas porque não há condições objetivas de fazer, por exemplo, uma reforma agrária de caráter antilatifundiário do país, que é a forma mais correta e eficaz de enfrentar o latifúndio. Nós vamos propor a estatização do latifúndio capitalizado, ou seja, a agroindústria. Nós vamos propor a estatização de todo o território usado pela agroindústria. Nós vamos propor a estatização do sistema financeiro, porque senão fica um debate quem é mais à esquerda, quem não é. Eu digo o seguinte, é um programa que seja adaptado à realidade objetiva, e não simplesmente um desejo. Nós vamos romper com o governo americano, vamos romper com a União Europeia, vamos quebrar o contrato de Alcântara, por mais que tenha sido errado ou certo, não estou no mérito. Estou dizendo o seguinte, quem fica discutindo tem que ser um programa de esquerda, avançado. O programa de esquerda é isso. O programa de esquerda é isso. É estatização. Não é esse o programa que nos serve hoje. Nosso programa tem que estar... Nosso programa. O programa do futuro governo que vai se construir, mas a nossa plataforma de unidade não pode ser, por exemplo, pontos caros a determinado segmento social, exclusivamente. Não tem que dialogar com todo mundo. E dialogar com a diversidade real que essa frente tem que ser, de conservadores na moral e nos costumes, inclusive. Há pessoas mais avançadas nas questões econômicas, etc, etc. Então, eu acho que esse desenho que articula que o objetivo central é uma frente ampla salvação democrática, uma frente ampla nacional, que se articule pelos estados para compô-la, que tenha como seu eixo mais animado não no sentido de cantar, mas como seu ânimo, com sua alma, com as suas energias mais vibrantes, seja um campo democrático e popular, e a esquerda, né? A esquerda no geral, com amplitude, com capacidade de dialogar com todo mundo, como foi assim nas lutas unitárias que nós enfrentamos. Eu acho que esse é o caminho da via para a derrota do bolsonarismo e da extrema-direita no Brasil, né? Um programa é uma plataforma que se traduz também nos estados, para que, imagina, uma plataforma dessa tem que estar claro e evidente que qualquer candidato que enfrentar o bolsonarismo no segundo turno terá o apoio irrestrito, sem nenhuma conversa, desde já, todos os estados do país e a presidência da República. Aquele estado onde tiver de um lado um bolsonarista e um antibolsonarista, seja ele de onde vier, seja um liberal, seja um conservador, seja um fisiológico, vai receber o nosso apoio porque é automático, unilateral, a candidatura contrária à candidatura do Bolsonaro. Isso você vai criando força, vai criando confiança e unidade interna. Qualquer estado aqui, não vou dar nome para não ter que falar nomes de candidatos ou pré-candidatos que se anunciam, etc, etc. Mas qualquer estado onde de um lado tiver um bolsonarista e o outro tiver outro candidato, as forças democráticas desse país têm que anunciar: estamos com outro candidato. O Everson disse sobre Minas Gerais. Ele tem razão, até porque o candidato em pele de cordeiro aqui é o Zema. O Bolsonaro deve, não sei se vai articular uma candidatura puro sangue aqui, mas o governador atual apoiou o Zema no primeiro turno. Apoia as medidas do Zema, todas elas da pandemia, não tem uma crítica. Teve cartas de crítica ao Bolsonaro assinada por todos os governadores do país, menos pelo o governador atual de Minas Gerais.
Romeu Zema. Não há de se esperar nada dele que não seja isso. Portanto, em Minas, já que eu falei de exemplo, e é a minha terra, né, não queria dar um exemplo. Portanto, em Minas, é todas as forças democráticas do Estado contra Zema, que é o Bolsonaro em Minas Gerais. Se nós não conseguimos sair com uma chapa unitária e outra candidatura que qualquer que seja sair do combate ao Zema, qualquer que seja o resultado, tem que apoiar outra candidatura contra o Zema. Aqui em Minas, é a reprodução da frente anti-Bolsonaro se dá na construção de uma frente anti-Zema, que é o Bolsonaro no Estado. Então, aqui, as várias forças que estão se articulando institucionalmente, no movimento sindical, ainda se tateando, se conhecendo, tem que ser chamadas a aprofundarem essa relação, a aprofundarem o diálogo. Aqui são várias forças de oposição ao Zema: PSD, PV, PMDB, PT, PCdoB, PSOL, PCB e vários outros partidos, PSTU, isso sem contar os outros partidos institucionais, os outros partidos com representação parlamentar na Assembleia ou na Câmara Federal. Essa turma tem que sentar e arrumar uma saída. Não é em nome do partido A ou B ou C, volto a dizer, em nome no caso específico que eu estava dizendo, do povo mineiro, e fortalecendo a frente anti-Bolsonaro em Minas Gerais na perspectiva de derrotar nacionalmente o Bolsonaro e aqui o Zema. Eu me empolgo, vocês desculpem. Imagina, Sávio. Sávio, o papo está muito bom, mas nós já estamos chegando aqui no teto, né, da nossa programação da live. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, né, pela brilhante exposição e o debate que foi suscitado pelas perguntas que vieram dos camaradas que nos acompanham nas redes. Então, com isso, assim, mais uma vez, deixando o lembrete para aqueles que ainda não estão acompanhando as nossas redes sociais, que curtam, né, as nossas páginas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Acompanhem, em breve a gente também vai ter outras novidades. E o convite que fica de nossa parte, para além de acompanhar as redes do próprio PRC, é que estejam engajados conosco, né, nessas lutas, nos diferentes terrenos em que ela vai se dar daqui até que a gente consiga, de fato, colocar fim, né, ao governo Bolsonaro, às suas políticas e a todo esse movimento bolsonarista, que aí é uma batalha de mais médio e longo prazo, né, sabe? Se quiserem dizer umas palavras finais para a gente poder concluir aqui nosso debate, te agradeço. Tá, agora eu vou abrir. É o seguinte, eu não vou falar, mas eu queria pegar mais uma beirada aqui. Eu acho que tem, como eu disse, um dos temas centrais da discussão da conjuntura é a questão democrática, combinada com a questão nacional. E acho que nós devemos nos preparar para um embate enorme que nós vamos ter ano que vem, junto ou paralelamente às eleições, que é a discussão em torno do bicentenário da independência, da formação do Estado Nacional Brasileiro. Estou dizendo isso porque, obviamente, que nós temos também mais duas efemérides importantes, que são 100 anos de construção da primeira iniciativa de construção orgânica do movimento orgânica do ponto de vista de partido do movimento comunista no Brasil. A outra, os 100 anos também da Semana de Arte Moderna. Curiosamente, duas expressões, uma do ponto de vista da cultura e outra do ponto de vista da organização popular, que deixam clara a imersão brasileira no universo, na sociabilidade burguesa da época. Semana de Arte Moderna é algo explosivo. Essa antropofagia é também a reconstrução do país sob um novo patamar, dirigido pelo capitalismo que se afirmava naquele instante, que, vamos dizer assim, complementava ou iniciava a complementação da sua revolução burguesa, tinha terminado a revolução burguesa, né? Mas eu creio que o bicentenário vai ser algo importantíssimo, porque é a capacidade de disputar massas, porque isso vai ser discutido em cada escola, em programa de televisão, jornal, etc. Isso vai virar um debate nacional. E o nosso campo tem que assumir para si essa responsabilidade.
que a defesa do povo brasileiro, do território brasileiro, dos interesses dos brasileiros, tem que vir à tona. Valorizar um movimento de independência que culminou em 1822, como o processo de revolução burguesa no Brasil, um processo de ruptura com o colonialismo, processo de afirmação do Brasil no cenário das nações. E esse elemento, eu não tenho dúvida, será um elemento importantíssimo de debate. Aos mais velhos, eu lembro a campanha do Sesc Centenário da Independência, e os mais novos podem procurar no YouTube, etc., para ver como foi a avalanche que a ditadura militar fez naquele instante. E acho que algo virá algo próximo disso. Talvez não tão forte, porque alguns meios de comunicação, como o Conglomerado Globo e outros, podem buscar um caminho alternativo, etc. Mas é um debate fundamental. Por fim, queria agradecer a todos a paciência e sugerir, para quem concordar, que, para além de debater, nos auxilie aos trabalhadores e ao povo do país, às classes trabalhadoras do país, e aos democratas, aos patriotas, a todos aqueles que têm ojeriza a ditadura, que defendam as liberdades democráticas, né, que comecem a praticar em todos os seus locais de atuação uma política de frente ampla, de tolerância, de articulação, de abrir mão, de recomposição, para que a gente possa unificar cada vez mais essas forças e derrotar o bolsonarismo e a extrema-direita no Brasil. Tá certo, Sávio. Muito obrigado. A gente pede desculpas aos camaradas que fizeram perguntas depois ali do bloco que a gente fez a leitura, mas fica o convite, né, para além da reflexão, que a gente possa estar unidos, né, nesse momento tão adverso e importante da conjuntura política brasileira. Então, fica o convite para que vocês sigam nos acompanhando, aí o Partido da Refundação Comunista, nas suas redes, e estejamos juntos aí para colocar fim ao governo Bolsonaro e suas políticas. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Obrigado. Um abraço. Valeu.